Olá, hoje o assunto é sobre essa notícia terrível, mais um crime, mais um estupro, desses que acontecem no Brasil, a cada 6 minutos uma mulher é estuprada, e infelizmente isso é uma ínfima parcela dos que chegam a de fato ser investigados. Apenas 10% dos estupros é uma estimativa que de fato cheguem ao conhecimento das autoridades. Bem na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mais uma vez o Brasil mostra a cara em relação à fragilidade da nossa segurança. Bom, o intuito deste vídeo é falarmos um pouquinho sobre o crime de estupro, porque o crime de estupro, ele tem, na verdade, o crime de estupro do artigo 213, o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A e causas de aumento de pena que são compatíveis com todos os casos de estupro. Então, vejamos bem. Primeiro, qual o crime de estupro que estamos discutindo aqui? A vítima, uma mulher, uma adolescente de 17 anos de idade, que ela foi forçada a praticar atos sexuais. Então, nós estamos falando do crime de estupro, do artigo 213 do Código Penal, que está previsto da seguinte forma: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Esse é o crime de estupro. Observem bem, a vítima, adolescente de 17 anos, ela foi obrigada a praticar conjunção carnal e atos libidinosos. No entanto, a idade da vítima diz muito. Como ela tem 17 anos, o crime se encaixa na forma qualificada de estupro. A primeira qualificadora, que é o parágrafo 1º, que diz: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos. A pena é de 8 a 12 anos de reclusão. Então vejam bem, a pena aqui do caput era o crime de estupro simples com pena de 6 a 10, com essa qualificadora da idade, que justamente é o que nós estamos falando, 17 anos, então ele fica nesse intervalo, maior de 14 e menor de 18, é uma forma qualificada, e a qualificadora faz justamente isso. A pena de 6 a 10, ela passa a ser de 8 a 12. Mas, professora, na verdade não é estupro coletivo? Sim, estupro coletivo. O estupro coletivo é uma causa de aumento de pena que foi inserida no nosso Código Penal, no artigo 226, inciso 4, letra A, em 2018. Um pouco depois de um estupro coletivo, que teve uma repercussão muito grande, em que uma vítima ela foi estuprada por inúmeros homens, e esse estupro ele foi filmado e divulgado em grupos de WhatsApp e em outras redes sociais. E justamente por isso também foi inserido no Código Penal, que não existia antes, o artigo 218-C. Em 2018 foi inserido, que era o crime de divulgação de cena de estupro ou estupro de vulnerável ou cena de sexo pornografia. Então o nosso legislador, ele tem muito essa questão do direito penal de emergência. Acontece um crime e é inserido um novo crime no Código Penal. Antes nós não tínhamos nem o estupro coletivo e tampouco essa divulgação de cena de estupro do artigo 218-C, que está com previsão de 4 a 10 anos de reclusão se não constituir crime mais grave, porque ele é um crime subsidiário. Bom, dentro dessa ideia, quem praticou o estupro coletivo, que se dá quando o crime é praticado por 2 ou mais agentes, então ele é praticado em concurso, várias pessoas, 2 ou mais, e daí nós temos um aumento de pena, de acordo com o artigo 226, inciso 4, letra A, de 1/3 a 2/3. Eu não vou discutir com vocês agora essas frações, porque diz respeito à fixação de pena, algo um pouco mais detalhado. Mas vejam bem, nós temos o estupro qualificado, do artigo 213, parágrafo 1º, por conta da idade, e essa causa do aumento de pena por ter sido um estupro coletivo com aumento de pena. Bom, professor, e a questão da emboscada? Tudo isso será averiguado na fixação da pena pelo sistema trifásico. Lá na segunda fase, que traz os agravantes, existe o recurso que impossibilita a defesa da vítima, dentre elas a questão da emboscada, que tudo leva a crer que isso aconteceu. Bom, primeira pergunta que surge: professora, e quanto ao menor, né, de 17 anos que estava junto? Ele vai responder também por esse crime qualificado com aumento de pena? A resposta é a seguinte: quando nós falamos de ação socioeducativa, que é o procedimento específico quando se trata de um adolescente que pratica um ato infracional, nós não temos fixação de pena. Então, para uma pessoa que é um adolescente, ele recebe uma sentença socioeducativa. E nessa sentença socioeducativa, não existe fixação de pena, logo para ele o fato da pena não ser de 6 a 10, e sim de 8 a 12, aumento de pena,
Para um adolescente, isso não interfere em nada. Esse adolescente, se for comprovado a sua efetiva participação ou coautoria nesse crime, como ato infracional análogo ao crime de estupro, embora ele responda lá crime, ato infracional análogo ao crime de estupro do artigo 213, parágrafo 1º, ele não terá uma pena. Ele poderá receber uma sentença socioeducativa, que irá impor, neste caso, possivelmente, a internação de até 3 anos. Porque agora sim, diferente do caso do cão-orelha, nós temos aqui o quê? Um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ele é um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e cabe, sim, neste caso, a internação por até 3 anos. Bom, professora, mas pelo que eu entendi, ele teria praticado, ele teria mantido relações sexuais com a menina com o consentimento dela. Ok, se ele manteve relação sexual com o consentimento da vítima, até esse momento não seria estupro. Mas a partir do momento que ele facilita a entrada das outras pessoas no quarto, como tudo leva a crer por enquanto em relação ao depoimento da vítima, e ali presente facilitou que todos esses 4 homens tivessem praticando o estupro, ou seja, essa violência sexual, ele é no mínimo partícipe do crime de estupro. Logo, ele responde pelo artigo 213, sim. E se ele estava também praticando, a partir desse momento da falta de consentimento, atos sexuais, ele também é um coautor, na verdade, do crime de estupro. Então vai depender muito do que aconteceu lá nesse apartamento, que será elucidado. É um caso que, claro, segue em segredo de justiça, então os detalhes não serão publicados, né? Provavelmente, nós não fazemos parte do processo para saber e nem poderíamos divulgar. Mas dentro disso, então vejam bem, o manter a conjunção carnal ou ato libidinoso com consentimento, ela tinha 17, ele tinha 17, não tem crime, certo? Mas a partir do momento que ele facilita a entrada desses outros homens para o estupro, ele é partícipe. Ou se ele está lá e também continua mantendo atos sexuais com a vítima junto com os demais, ele é um coautor no crime de estupro. No entanto, ele segue na questão socioeducativa, na vara da infância e juventude, diferente dos demais que seguirão o procedimento comum, não na vara da infância e juventude. Bom, dentro dessa ideia, o que tem que ficar bem claro, para não existir estupro, nós estamos com uma pessoa que tem 14 anos ou mais, é uma pessoa que não está no estado de embriaguez, não tem uma doença, não está dormindo, e ela consente, daí não é crime de estupro. E o consentimento, ele tem que estar presente durante toda a ação sexual, durante todos os atos sexuais. Logo, uma pessoa que aceitou manter um ato sexual e durante o ato não aceita uma outra, né, um outro convite, por exemplo, não aceita sexo oral e a pessoa exige, né, ou seja, ameaça, violenta para que ela pratique, nós já temos o estupro aí, ele surge. Então, o consentimento tem que ser do começo ao final, porque se a vítima, se a mulher ou o homem, porque o crime também pode ter como vítima o homem, ele não aceita determinado ato, quer parar, a partir desse momento nós temos um crime de estupro. Então, vejam bem, artigo 213, parágrafo 1º, estupro qualificado, não é estupro de vulnerável, porque, pelo que tudo indica, a vítima não estava embriagada, não estava drogatizada, logo, e ela já tem 17 anos, não se trata de estupro de vulnerável. O que é importante, eu acredito, nesse momento, e aqui fica a reflexão, cada vez mais os pais, os responsáveis, precisam conversar abertamente com os seus filhos, tanto alertando as meninas e os meninos sobre o que é a possibilidade de ser vítima de um crime desse, a importância de, obviamente, denunciar, mas também orientar, principalmente os homens, porque nós temos um coeficiente de 90% de crime de estupro serem praticados por homens, mas desde que esse homem ele passa para a vida sexual ativa, ele tem que ter noção do que é consentimento e ter clareza de que não é não. Então, se nós já na educação sexual, na educação que nós temos no dia a dia com os nossos filhos, se as informações sobre o respeito do outro, sobre a importância do consentimento, fosse uma conversa franca, eu tenho certeza que nós teríamos uma redução desses crimes tão bárbaros. Então, pais, então, mães, deixem o tabu de lado e passem a conversar abertamente sobre o que pode ser crime, o que significa liberdade em relação às suas orientações, desejos sexuais e aquilo que pode ser crime. Isso tem que ficar muito claro. E você?
o que pensa sobre isso. Tem alguma dúvida, alguma consideração? Deixa aqui nos comentários que eu te responderei. E fica a reflexão. Não é não.